Todos digam bem-vindos ao estudo bíblico desta noite. E oro que o Senhor vos abençoe a cada um de nós pelo estudo em nome de Jesus. Oremos juntos. Pai, te agradecemos pelo estudo bíblico. Bendizemos o teu nome, porque sabemos que o teu Espírito vai expor ou explicar a palavra a cada um e ter proveito e beneficiar cada um, grandes e pequenos, maiores e pequenos, em nome de Jesus. Abençoa todos os nossos novos vindos, todos os nossos membros, abençoa todos os ministros, abençoa a cada um que está participando do estudo bíblico em todos os lugares, em nome de Jesus. Bendizemos o teu nome, porque sabemos que respondeste. Em nome de Jesus oramos. Esta noite viemos a 1 Coríntios capítulo 4 e estamos a aprender do verso 6 até 13. Vamos começar versos 6 e 7. 1 Coríntios 4, a partir do verso 6. E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito. Não vos ensoberbeceis, para que nenhum de vós se ensoberbeça a favor de um contra outro. Verso 7. Porque quem te diferença e que tens tu que não tenhas recebido, e se o recebestes, porque te glorias, como se não o houvesse recebido. Atualmente, isso guia-nos ao que estamos a olhar esta noite. A mensagem desta noite é: recebendo mais graça, além dos dons de glória. Os crentes dos Coríntios tinham muitos dons, e o apóstolo disse: não vieram atrás de qualquer um comparando com outras igrejas, mas queriam os dons, precisavam mais graça. Os crentes de Coríntios eram culpados de vanglória no seu complemento, de vanglória nisto e naquilo, de glória naquilo. Eram cheios de comparação carnal, pensavam que eram melhor do que o fulano de tal, pensavam que eram maior do que outras pessoas, até entre a igreja e fora da igreja. Vangloriaram-se nisto, mas o apóstolo lhes dizia que, lhes escrevendo, instruindo-os como nos instrui, e diz: precisavam mais graça do que as coisas das quais se vangloriavam. Por isso que nós titulamos o subtópico esta noite: recebendo mais graça além dos dons e glória. E se voltas para o verso 6, nos diz no verso 6: e eu, irmãos, apliquei estas coisas, eu vos dei a exortação, a admoestação de tudo o que vos dei, instruindo acerca. Eu transfiro de uma forma semelhante a mim mesmo e a Apolos. Diz: mencionou Paulo e Apolos, porque eram ministros que ministraram a vós, e transfere toda a ilustração minha de Paulo e Apolos, o meu companheiro, porque precisam de aprender em nós, nos apóstolos e do professor, precisam de aprender do pastor e do professor, precisam de aprender do líder e do ministro. Não em pensar dos homens além do que está escrito. Os crentes de Coríntios caíram nessa armadilha. Exaltavam os homens além do que está escrito na palavra de Deus. Há muitas pessoas que fazem isso hoje, abandonam a obra de Deus, olham para o homem, olham para a mulher, olham para o ministro,
olham para o líder e exaltam aquele líder, exaltam aquele ministro, além da palavra de Deus que está escrita. Olham para estes ministros como se esses ministros fossem uma ilustração perfeita, uma doutrina perfeita, e abandonam o que está escrito na palavra de Deus. Com aquele tipo de comparação carnal, e me comparo com aquele ministro, me comparo com aquele professor, me comparo com aquele líder, com aquele tipo de comparação carnal, o problema é, não vai mencionar a palavra de Deus. Exaltavam mais o homem, exaltavam mais os ministros, além da palavra de Deus. As suas ilustrações, os seus mandamentos, as suas admoestações são maiores do que eles podem ler na palavra. O apóstolo Paulo, como professor, Paulo apóstolo como o pai, está lhes trazer de volta a palavra de Deus, porque eles pudessem aprender, aprendam de nós, não pensar de qualquer um, não pensar de qualquer ministro, não pensar de qualquer professor, além do que está escrito. Que ninguém dentre vós se ensoberbeça, se glorie um contra o outro. Olhamos no verso 7 de novo, diz: olhando para vós mesmos, olhando para outras pessoas, e se pensas que és diferente, se pensas que és maior, se pensas que és grande, quem fez isso tão diferente do outro, tens graça, quem Deus te deu a graça, tens dons, quem deu os dons, tens algumas coisas que estás alegre por elas, até se vangloria por causa disso. Quem te fez diferença e pensas que és tão alto do que os novos convertidos, és maior do que outra igreja, és grande do que outras pessoas que cremos na mesma forma, quem te deu mais diferente, quem que fez diferente, porque quem te diferença e que Deus, ainda que olhes para o teu conhecimento secular, o que é que tu tens que não recebeste quando vieste neste mundo? E antes não sabias nada, não podias ler, não podias escrever, não podias entender o significado da palavra que era falada, até que o professor te foi entregue e o professor te instruiu, o professor te ensinou. Agora o que tens é o que recebeste. E quando vens na fé cristã, a salvação, não tinhas antes a salvação por compra, não tinhas antes a salvação quando vieste a este mundo. Alcançaste a salvação porque o evangelista, o pregador, o profeta, o pastor, o líder, te ensinou a palavra de Deus e revelou a palavra de Deus do arrependimento e salvação para ti. Daí, alcançaste a salvação porque alguém te disse acerca da salvação. Sem a santificação ninguém verá o Senhor. Alguém te ensinou. Alcançaste o poder do Espírito Santo. Alguém te ensinou. Alcançaste a experiência no Senhor. Tudo que tu tens, o que você não tinha recebido, pensa de coisas materiais também, coisas materiais do mundo. Alcançaste, tens a casa, tens o terreno, tens o certificado. O que é isso que tu não recebeste? E para olhar de tudo quanto tens no físico, tudo que tens mentalmente, tua memória, tudo que tens natural, tudo que tens no espírito, no espiritual, pode perguntar-te a ti mesmo e responder à pergunta: o que é isto que não recebi? Agora, se recebeste, o que é isso? Se alcançaste de Deus, não de pessoas, tiveste de Deus através dos teus parentes, tiveste de Deus através dos professores, tiveste de Deus através de alguém aqui na terra. Por que então você se gloria? Por que você se ensoberbece? Por que você se gloria como se não tivesse recebido? Precisa de graça de ser humilde, precisa de graça para ser humildade, precisa da graça para se sujeitar à palavra de Deus, e daí para também entender que está cheio de gratitude do que Deus te deu, recebendo mais graça. E oro que esta noite cada um de nós possamos nos ver a nós mesmos
de forma como devemos nos ver. Não ouviu o vosso amém. Então, iremos orar por mais graça de Deus na nossa vida. E receberemos mais graça além dos dons que temos e além de tudo quanto nos glorificamos. Olhamos a mensagem, como eu disse, recebendo mais graça além de dons e glória. 3 coisas olhamos ao aprendermos os versos, a partir do verso 6 até 13. A consciência constante contra o orgulho do alcance. Assim que completamos é bom, quando temos sucesso é bom, quando o Senhor nos prospera é bom, quando temos isso ou aquilo, isso é muito bom, quando estamos a ter o progresso, quer no natural ou no espiritual, isso é maravilhoso. Eu complemento, precisamos de consciência constante contra o orgulho do nosso complemento. 2. Os coríntios não sabiam nada acerca da humildade. Qualquer coisa acerca da humildade, da mansidão, qualquer coisa acerca da mansidão, não tinham a natureza da mansidão de Cristo e a humildade de Cristo e a gentileza de Cristo. Estavam cheios de concessão, estavam cheios de orgulho, estavam cheios do egotricismo, estavam cheios de presunção, estavam cheios de hipocrisia, e isso é o que estamos a olhar no segundo ponto. A concessão dos coríntios na presunção, sem. Número 3, o metimento comendável e prova do apostolado. Os apóstolos se converteram de acordo com a palavra de Deus. Esses apóstolos, ainda que eram pregadores, eram pessoas que praticavam o que ensinavam, viviam pela palavra, andavam pela palavra, interagiam-se com a palavra, comportavam-se e conduziam-se pela palavra do Senhor. Sabiam que eram apóstolos todo momento de dia e todos os dias da semana. Há pessoas que não entendem de que sou apóstolo, quando sou apóstolo, o apóstolo em todo momento, de todos os dias da semana, do mês, do ano. Somente como se és um homem todo momento, quer estás na igreja ou em casa, quer estás em casa ou estás na estrada, quer estás na estrada ou no escritório, o homem é um homem em todo o tempo. A mulher é uma mulher em todo o tempo. E os apóstolos tinham o mentor, o caráter, a conduta e a atitude do apostolado em todo o tempo. Não somente quando estamos a pregar, não é só quando estamos a orar, não é só quando estamos a aconselhar, não é só quando tentamos mostrar a outras pessoas o caminho dos céus, quer estás a pregar ou não, quer estás assentado ou em pé, quer estás na igreja ou em casa, onde quer que estiveres, deve haver a prova do apostolado. E se és um apóstolo, se tu és um pastor em todo o tempo, se és um ministro, da forma como conduzes-te a ti mesmo, da forma como se interage com as pessoas, quer é no privado ou no público, da forma como se interage com pessoas que estão do sexo oposto, da forma como se interage com pessoas, se és um homem, interagir-se com mulheres, e se és uma mulher, interagir-se com homens, tudo o que fazes, você é consciente em todo o tempo que isto é o que sou, e terás a prova do apostolado, e isso será comendável. Um cometimento, ponto número 13, é o cometimento comendável e prova do apostolado. Voltamos para o ponto número 1. O ponto número 1, consciência constante contra o orgulho do nosso complemento. Viemos ao verso 6 e 7. 1 Coríntios, capítulo 4. Estamos lendo o verso 6. E eu, irmãos e irmãs, membros do corpo de Cristo, e eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós. Diz, a razão que ensinou
é pelo seu amor. A razão em usar qualquer que fosse o método que usou a mensagem da vida, a mensagem das Escrituras, é pelo seu amor, diz, para que em nós aprendais, sempre que viermos perante a palavra de Deus, temos que aprender, alguma coisa deve ser adicionada em nós, conhecimento, revelação, instrução, impartação, tem que ser adicionada em nós. E se viermos ao estudo e não aprendemos nada, e se viermos à adoração e não aprendemos nada, e se viermos à hora do reavivamento e não aprendermos nada, e nada é adicionada em nós, estamos a despender parte da nossa vida. Mas diz, tudo isto eu vos ensinei, todos os dias vos instruí, para que aprendais de nós, não de pensar dos homens, além do que está escrito. Quando escutas a palavra de Deus, a resposta não é que é o grande professor, não é a resposta. A resposta não é, que grande conhecimento o pregador tem. Esse não deve ser a resposta. Tu aprendes não de pensar dos homens, aprendes não de pensar do ministro, aprendes não de pensar do pregador, além do que está escrito. Não vos ensoberbeçai, para que nenhum de vós, de tudo quanto seja a vossa estatura, qualquer que seja a situação, qualquer que seja a experiência, para que ninguém de vós se ensoberbeça a favor de um contra o outro. Então, faz essa pergunta que fizemos antes, no verso 7, porque quem te diferença e que tens tu que não tenhas recebido agora, e se o recebeste, porque te glorias como se não o houvesse recebido. Três coisas estamos a olhar. Condenação e culpa do ensoberbecimento, de soberba. Condenação e culpa de ser soberbo. 2, a reconsideração do dador de todas as possessões. Tudo que possuímos, natural, supernatural, físico, espiritual, pessoal, na família, qualquer que seja, precisamos de considerar quem é o dador, quem nos deu o que possuímos. 3, consciência contra a vanglória, consciência contra a vanglória sobre outras pessoas. Olha, número 1, condenação e culpa de ser soberbo. Olhando o verso 6 de 1 Coríntios 4, diz: E eu, irmãos, apliquei estas coisas por semelhança a mim e a Apolos, por amor de vós, para que em nós aprendais a não ir além do que está escrito, não vos ensoberbecendo a favor de um contra o outro, ensoberbecendo a favor de um contra o outro. Olhando para estas palavras, ensoberbecendo é como engolir com orgulho a cabeça, ou inchar-se com o orgulho na estima. Estima-se a si mesmo, é maior, mas com mais conhecimentos importantes do que outras pessoas. Carregam-se a si mesmo com o ar do orgulho, olham à volta e rebaixam qualquer um. Eles agem como se eles são tudo em tudo, ensoberbecendo-se. É o que atualmente, isso era peculiar aos Coríntios. Verso 18, 19. Verso 18 dizia: Mas alguns andam inchados, como se eu não houvesse de ir ter convosco. Isto é o que eram os coríntios em todos os lados. As pessoas podiam ver o ar do orgulho, eram cheios do ego. No verso 19 diz: Mas em breve irei ter convosco, se o Senhor quiser, e então conhecerei não as palavras dos que andam inchados, mas a virtude. Não tinham poder, não tinham a força, não tinham a habilidade, não tinham a qualidade espiritual, mas mesmo assim
eram soberbos, eram sem força. Capítulo 5, 2, capítulo 5, verso 2. Estáis inchados. Havia uma imoralidade terrível no meio dos coríntios. Ainda assim, eles eram inchados. E nem ao menos vos contristecestes. Não havia convicção, não havia arrependimento pelo pecado. Já tinham perdido a sensibilidade. Tinham perdido a convicção de que isso é bom, isso é mau. Mas com isso eram soberbos. Estáis inchados e nem ao menos vos entristecestes por não ter sido de entre vós tirado quem cometeu tal ação. Capítulo 8, 1. Capítulo 8, 1. Ora, no tocante às coisas sacrificadas aos ídolos, sabemos que todos temos ciência. Todos nós temos ciência. Mas o problema era, esses coríntios tinham conhecimento, podiam até citar versos e capítulos da Bíblia, mas saber se isso é bom ou não, quer isso é bom para os crentes ou não, isso não podiam julgar. É por isso o apóstolo Paulo disse: conhecimento e ciência, caridade edificar. Quando você considera o que tens feito, diz, a ciência incha, mas o amor edifica. Você considera o que tu és, mas qual é o efeito? Como é que vais aperfeiçoar o irmão ou a irmã? A palavra edifica. Você tem caridade. A ciência incha, no capítulo 13, 4. Quando tens o amor de Deus e caridade é benigno, caridade não se ensoberbece. Era o problema principal desses coríntios. Será esse o teu problema? Que sempre pensas de ti mesmo, por boa aparência, sou bonito, tenho ciência, tenho certificado, a minha experiência, a minha posição, a minha autoridade, o meu poder, a minha ciência, ensoberbecer-se. O Senhor diz, precisamos da graça de sermos humildes e também para remover tudo o que opera, que faz cada um ser soberbo. Número 2 aqui, número 2, é a consideração do dador de todas as nossas possessões. Paulo quer apontar, consideramos quem nos deu o que temos. Olha, 1 Coríntios 4, 7. A primeira parte. Porque quem te diferença e que tens um que não tem recebido. Quem te faz diferença? Você tem educação, que foste ao colégio, foste à universidade, outras pessoas não podem ir, não podem escrever, não há que se ensoberbecer. Porque quem te diferença e que tens um que não tem, você casou, tem filhos, outro casou, ainda está à procura, está olhando ao Senhor, não há que deve se ensoberbecer. Quem te tem indiferença, um e outro, você foi ao colégio, tens emprego, outra pessoa foi ao colégio também, não tem emprego. Quem te tem diferença, tens terreno, edificaste a casa, outra pessoa da mesma profissão, da mesma classe, da mesma idade, da mesma igreja, não tem o terreno, não tem casa, não há do que pode se ensoberbecer. Quem te faz diferença, tudo que você alcançou e outras pessoas não têm, você está a fazer comparação carnal e está a levantar os teus olhos, estás a levantar a tua face, estás a levantar a tua personalidade e estás a rebaixar, estás a olhar todo lado, isso é meu, aquele é filho, é meu. E quem que te faz diferença? Um contra o outro. E que o que tu tens e que o outro não tenha. Temos que considerar quem nos deu a possessão. Lemos de João 3, 27. Diz: ora, João Batista também
Diz: quem recebeu, o homem não pode receber nada, excepto que lhe seja dado dos céus. Sempre considera isso. Não pensa que tens um bom ganho. Dá-me graças a Deus porque tens um bom cérebro. Há pessoas na aldeia que têm, como tu, que têm habilidade mental como tu, mas tu sabes, aqui na aldeia não se expõe de forma como se expõe. É Deus que te deu a oportunidade que tens. De fato, quando tu pensas de tudo, não escolheste os parentes, não escolheste pai ou mãe, você vieste a este mundo através de pai e mãe, e eles te providenciaram. O que eles fizeram por ti, te fez estar onde tu estás hoje, é por causa da graça de Deus. É o Senhor que orquestrou, e o Senhor fez isso. O homem não pode receber nada, excepto que lhe seja dado do alto. Agora vens à igreja, nasceste de novo, outro irmão nasceu de novo, outra irmã nasceu de novo, aquele irmão é espiritual como tu, aquele irmão até pode ser mais espiritual do que tu, mas é Deus quem faz isso. Tu tens sido um líder e outra pessoa ainda é membro. Não significa que aquele membro não é espiritual. Isso é somente o dom de Deus, que o homem não recebe nada excepto que é lhe dado por Deus. Sempre considera isso, que todas as coisas boas que tem são dadas do alto. Em Tiago 1, 17, Tiago, capítulo 1, 17, diz: toda boa dádiva, tens alguma dádiva perfeita, cada um deles, toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, vem do alto. Sempre considera que Deus é o dador. Considera sempre que Cristo é a origem de tudo que você é. Todo bom e perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Nos diz 1 de Pedro 4, 10. 1 de Pedro 4, 10. Cada um administre aos outros o dom, não criou os dons, não originou os dons, não fez esses dons virem sem virem de Deus. Cada um administra aos outros o dom como o recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Como o bom dispenseiro da multiforme graça de Deus. Isto dá-nos a certeza que temos graça em tudo que temos, tudo que fazemos e toda a nossa interação, que não haja orgulho, que não haja comparação. Ei, não sou quem fala contigo, você sabe quem está falando contigo, você conhece a minha posição nesta igreja, você conhece a minha autoridade nesta igreja, você sabe o que posso fazer, tu sabes que se eu disser não pode ser isto, não será. Ei, espera, tudo que temos não vem de ti, vem de Deus, e tudo que Deus dá a cada um não podes impedir. Deixa que o orgulho seja enterrado para sempre. Não há nada de que se ensoberbecer, não há nada de que se orgulhar. O ministro e o dador, você se enterrar a humildade e mansidão, como cada um recebeu o dom. Nos diz em Oséias, capítulo 2, 8. Oséias 2, 8. Ela, pois, não reconhece que eu lhe dei o grão e o mosto e o óleo e lhe multipliquei a prata e o ouro que eles usaram para Baal. Não sabiam que isto é dom de mim, e por causa disso eles agiram como se eles eram quem originaram de tudo. Isaías 1, 3.
Em Isaías 1:3, o cavalo conhece o seu dono e o seu dono, mas Israel não sabe. Mas Israel não sabe. Os coríntios não sabiam. Como os coríntios não sabiam, muitos cristãos também que se chamam cristãos hoje, eles são como não conhecem que este dom e esta graça e esta possessão, que esta força, esta virtude, esta habilidade e oportunidade, tudo vem de Deus. O boi conhece o seu possuidor e o jumento a manjedoura do seu dono, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. Eu oro para que Deus dê ao conhecimento de cada um quem nos dá as possessões em nome de Jesus. Podem dizer um melhor amém fora desse. Número 3 agora. A consciência contra vanglória acima de outras pessoas. 1 Coríntios 4:7. A segunda parte do verso 7. Agora, se recebestes, porque se vangloria, como se não tens recebido? Diz, se recebeste de Deus tudo o que seja, da salvação para todos os privilégios no serviço que temos hoje, qualquer que seja, é um pequeno certificado da escola primária, ou para o certificado de graduação, qualquer que seja o que temos, temos que sermos conscientes contra a vanglória, contra outras pessoas. 1 Coríntios 1:20, 29 dizia, 29, para que nenhuma carne se glorie perante ele. Significa que nenhum homem, nenhuma mulher, nenhum crente, porque nenhum pecador, nem um santo, nenhum servo de Deus, para que não haja nenhuma carne, não haja nenhum membro da igreja que se vanglorie na sua presença. Veja na presença de Deus com a gratidão. Veja o que Deus me deu, como Jacob não sabia nada. Eu passei este rio sem nada, mas colocou na minha mão, mas volto agora com servos por causa da provisão e a possessão que alcancei de Deus. Não haja nenhuma carne que se glorie na sua presença. Veja o apóstolo Paulo dizendo que pela graça de Deus eu sou o que sou, e eu não sou digno de ser apóstolo, mas porque persegui a igreja, mas pela graça de Deus que me chamou, e pela graça de Deus que me deu, e pela graça de Deus me deu a oportunidade que tenho. Consciência contra vanglória. No capítulo 3 de 1 Coríntios 21, 1 Coríntios 3:21. Portanto, ninguém se glorie nos homens, não se glorie a si mesmo, não se glorie em outras pessoas, não se glorie na denominação, não se glorie na religião, não se glorie em qualquer coisa. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. A salvação é vossa, a salvação está disponível para outros também. A santificação é vossa, é disponível para outros também. Assim que tem esse privilégio de ministrar no serviço do Senhor, é disponível para outras pessoas também. É a graça que ninguém pode se ensoberbecer. Portanto, ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Nos diz 1 Coríntios, capítulo 9, 16. Capítulo 9, 16. Diz: porque se anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. O que é que significa? Ainda sou pastor, prego o Evangelho, não tenho que me gloriar. Te chamo evangelista, prego o Evangelho, não há como posso me gloriar. Te chamo líder, te chamo ministro, na casa da fé, significa que, ainda que prego ou anuncio o Evangelho, não tenho de que me gloriar. Não tenho que me gloriar. Tu és pai e mãe, louvado seja Deus,
mas não há nada que te gloriares. Te chamam, qualquer que seja o nome, é professor ou profissional, não tenho nada que me gloriar, pois me é imposta esta obrigação. O apóstolo Paulo disse, olha, não posso me gloriar na pregação, porque é imposta esta obrigação. Eu tenho que fazer, e se não fizer, ai de mim, se não anuncio o Evangelho. Jeremias, capítulo 9, 23. Jeremias, capítulo 9, 23. Assim diz o Senhor. Não se glorie o homem na sua sabedoria. O homem com conhecimento se glorie no seu conhecimento. Que não haja a exaltação no homem, que não haja o possuidor do que tem, ou qualquer que seja, se glorie na sua possessão. Assim diz o Senhor. É a palavra do Senhor para cada um. Quer que sejamos humildes, mansos, quer que sejamos humildes, Deus exalta os humildes e rebaixa os orgulhosos. Assim diz o Senhor, não se glorie o sábio na sua sabedoria, nem se glorie o forte na sua força. Tens força, tens o poder, tens a habilidade, tens a força, tens saúde, tens vitalidade, tens o que seja para te fazer forte e correndo sem se cansar. Isso é dom de Deus. Não pode se gloriar, não podemos nos gloriar sobre outras pessoas que são fracas, não outras pessoas que são doentes continuamente. Dizem, não se glorie o homem forte na sua força, não se glorie o rico nas suas riquezas, não se glorie o rico, se glorie na sua riqueza. Nos diz em Gálatas 5, 26. Gálatas 5, 26. Não sejamos cobiçosos de vanglórias, não deixe que isso venha no coração, saia da tua mente, não venha no teu caráter, não se eleva no teu sistema. Não sejamos cobiçosos de vanglória, irritando-nos uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Ponto número 2 agora. É acerca da consideração dos coríntios e a presunção sem... Lemos em 1 Coríntios 4, 8. 1 Coríntios 4, 8. Já estás fartos, já estás ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasse por aqui, também nós tivéssemos convosco, reinássemos convosco. 9. Porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Nós somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, nós ilustres, digo vós ilustres e nós vis. O pai, o apóstolo escrevia como o pai de uma forma irônica para os filhos. Diz, vocês estão bens, vocês são reis, vocês estão reinando e tendes tudo. Então, nós nada somos. Ainda não nos consideram, até não nos consideram quem vos trouxe ao reino, não estão considerando quem vos ajudou para ter um conhecimento do que tendes, não estão considerando quem vos abriu o caminho da salvação, não estão considerando quem vos abriu a porta para a herança das coisas eternas. Agora podem continuar, agora podem correr, agora podem possuir tudo sem nós. Verso 8.
que lhes mostra. Diz, mas somos loucos, mas não são loucos como eles pensavam. Ok, agora somos loucos, agora sois ricos, pensam que sois ricos e não vos falta nada. Não eram ricos, não tinham tudo o que deviam ter, eram como os laodiceios, dizendo que somos loucos, não temos falta de nada. Ainda não sabiam que eram os mais miseráveis, eram cegos, eram pobres, eram nus, e Cristo tinha que lhes aconselhar que viessem para que descessem daquele trono do orgulho e para vir na humildade do lado de Deus para que pudessem ter a riqueza real que vem do céu. Disse, tens reinado como reis sem nós. Não pensam nisso. Vocês estão subindo sem os apóstolos, vocês estão correndo em frente sem o professor, vocês estão correndo em frente sem quem vos mostra o caminho que devem ter, tudo o que devem ter. Agora pensam que estão reinando como reis sem nós. O apóstolo Paulo disse, ok, nós somos de Deus, vocês reinam, não estão reinando, eu espero que estão ganhando, eu penso que tinham que ser reis, para que nós também reinássemos convosco. 3 coisas aqui. 1. A satisfação pessoal exagerada e estimada dos arrogantes. Exaltaram-se a si mesmos, eram tão arrogantes e tinham a estima pessoal, e isso era uma satisfação exagerada. 2. Uma avaliação sincera expressada pelos apóstolos. Os apóstolos tinham que avaliar e avaliaram a eles e sinceramente expressaram aquela avaliação. Número 3. O sacrifício pessoal do exemplo eloquente. O exemplo dos apóstolos é eloquente. O estilo de vida dos apóstolos era eloquente, que falaram voluntariamente além do que pensavam a favor. O sacrifício pessoal e exemplo eloquente dos embaixadores. 1 Coríntios 4:8. A satisfação pessoal é exagerada na sua estima dos arrogantes. Agora, porque tenho para... Agora, verso, já estáis fartos, já estáis ricos, sem nós reinais, e oxalá reinasseis para que também nós reinássemos convosco. Apocalipse 3:17. É semelhante com o que os coríntios diziam, e Cristo disse à igreja em Laodiceia, os membros daquela igreja, até o ministro naquela igreja, o líder naquela igreja, e todos vários ramos daquela igreja. Como dizes, rico sou, eu que disseram, e estou enriquecido, eu que disseram, e de nada tenho falta, eu que disseram, não sabeis, como Isaú, tenho tudo. Sem a primogenitura tenho tudo, sem a esperança do céu eu tenho tudo, sem o testemunho do Espírito de Deus, que era o Filho de Deus, eu tenho tudo. Sem vitória sobre o ego, sem vitória sobre o pecado, sem vitória sobre a tentação, eu tenho tudo. Sem poder para prevalecer contra todos os desafios da vida, ainda com isso tenho tudo. A mesma coisa com os coríntios, a mesma coisa com muitos que se chamam cristãos hoje, que pensam que têm tudo e nada têm. Não estão o testemunho valioso da salvação. Não têm a vitória constante e contínua contra o pecado, contra o ego. Ainda dizem, como os coríntios, como os de Laodiceia, eu sou rico, estou enriquecido e de nada tenho falta, e não sabes que és um desgraçado espiritualmente, e miserável espiritualmente, e pobre espiritualmente, e cego espiritualmente, e nu. Olha o verso 27, o perigo de pensar que não tem falta de nada, o perigo de pensar que tu tens tudo, quando atualmente tens a grande necessidade. Provérbios 27, 7. Provérbios 27, 7.
o louco do unicórnio. Isso significa que alguém que é louco, a alma farta pisa o favo de mel. Ele toma o que não é nutricional, toma o que não providencia força, e a saúde para a força. A alma farta, ele perde o mel. Quando traz alguma coisa nutriciosa, quando traz alguma coisa que edifica, ele despreza. Porque pensa que eu estou cheio, não tenho farto, não tenho falta de nada. Mas a alma faminta, todo o amargo é doce. Aquele que tem fome devora tudo. Aquele que quer tudo, deseja tudo. O Senhor diz: temos que rebaixar, ou temos que descer do orgulho. Isaías 13, 11. Isaías 13, verso 11. E visitarei sobre o mundo a maldade, e sobre os ímpios a sua iniquidade, e farei cessar a arrogância dos atrevidos, e abaterei a soberba dos tiranos. Ele diz que, olha, eu sei o que sei, eu sou bom membro da igreja, todos me conhecem, eu sou melhor do que o fulano, eu sou melhor do que o fulano de tal. Esse é o membro, é a arrogância do membro. E o Senhor diz: eu visitarei, eu abaterei o arrogante e a soberba. Farei que um homem seja mais precioso do que o outro por. 1 Samuel 3, 2. Diz, não fale mais, não age mais de uma forma soberba. Não deixa que a arrogância venha, saia da tua boca, como os coríntios, como os de Laodiceia, como que se chama o povo. Diz, a arrogância não saia da tua boca, porque o Senhor é Deus de ciência, sabe, conhece cada um, conhece o nível de cada um, conhece o vazio do orgulho, conhece a vaidade da vanglória. O Senhor é Deus do conhecimento, e por ele avalia. Número 2, viemos a expressão sincera da avaliação dos apóstolos. Viemos aos 1 Coríntios 4, 9. A expressão essencial avaliosa, 1 Coríntios 4, 9, diz: porque tenho para mim que Deus a nós, apóstolos, nos pôs por últimos, como condenados à morte, pois encaramos as perseguições, encaramos situações injuriosas, estamos em perigo em todo momento, escolhemos aquele tipo de vida porque pregamos o Evangelho e porque vamos fazer a totalidade da vontade de Deus, como se fomos apontados à morte, pois somos feitos espetáculos ao mundo, aos anjos e aos homens. Em Filipenses 1, 29. Filipenses 1, 29. Porque a vós vos foi concedido em Cristo, a relação a Cristo, não somente crer nele, como também padecer por ele. Tudo o que os homens podem fazer foi apontado aos crentes, como aos apóstolos. No verso 30 diz: tenho o mesmo combate, tendo o mesmo combate, a mesma perseguição, a mesma aflição, o mesmo sofrimento, tendo o mesmo combate que já em mim tens visto e agora ouvis estar em mim. Diz, estão passando tudo, perseguições, sofrimento, e fazemos isto voluntariamente, fazemos aquilo de amor, para que possamos passar de tudo que nos foi apontado pelo Senhor.
1 Tessalonicenses 3, 3. 1 Tessalonicenses 3, 3. Para que ninguém se comova por estas tribulações, para que ninguém seja desviado por estas tribulações, porque ninguém se surpreenda por estas tribulações, porque vem sobre os apóstolos como ministravam, para que ninguém se comova por essas tribulações, porque vós mesmos sabeis que para isto fomos ordenados. Verso 4. Pois, estando ainda convosco, vos predizemos que havíamos de ser afligidos, não é grande tribulação esta, que sofreríamos perseguição, que sofreríamos aflições, que sofreríamos das ações negativas do povo que não crê a totalidade do Evangelho. Vos predissemos antes que nós havíamos de ser afligidos como sucedeu e vós o sabeis. Agora, quando vermos a 1 Coríntios capítulo 4, a partir do verso 9. 1 Coríntios 4, 9, diz: fomos feitos espetáculos ao mundo, espetáculos aos anjos, espetáculos aos homens. Significa que o mundo está vigiando o que estamos a passar, e podem dizer: e se é justo, por que está sofrendo tanta perseguição assim? Se ele é santo, por que está sofrendo tanto desentendimento? Se ele diz: fomos espetáculos para o mundo, e Cristo nos admoestou que isto iria acontecer em João 15, 18. João capítulo 15, 18. E se o mundo vos aborrece, sabeis que primeiro me aborreceu a mim. E no verso 19 diz: se vós fosseis do mundo, o mundo amaria o que era seu, mas porque não sois do mundo, antes eu vos escolhi do mundo, por isso é que o mundo vos aborrece. O mundo está vigiando, está indo após nós, não é que querem crer, que querem aceitar, não que querem abraçar tudo o que temos, querem nos perseguir, querem mostrar as suas animosidades, querem mostrar o seu ódio, querem mostrar a totalidade e a crueldade. Diz: é o que nós somos, nós os apóstolos e nós pastores, nós pregadores do Evangelho, somos expostos ao mundo e somos espetáculos perante o mundo. Diz ainda: até antes dos anjos, perante os anjos. 1 Pedro 1, 12. 1 Pedro 1, verso 12. A quem foi revelado os anjos investigando, os anjos que estavam vigiando, aos quais olhavam para a glória de Cristo, aos quais vos revelado que quando Cristo iria morrer e resgatar os nossos pecados, aos quais foi revelado que não para si mesmo, mas para nós, eles ministravam estas coisas que agora vos foram anunciadas por aqueles que, pelo Espírito Santo enviados do céu, vos pregavam o Evangelho, para as quais coisas os anjos desejam bem atentar. Quem são as pessoas que são herdeiros da salvação? Os anjos desejaram, estavam a olhar a isso. Quem são as pessoas que terão os benefícios do que Cristo daria no Calvário? Os anjos desejavam isso, olhando para isso. Quem são as pessoas que serão tão exaltados, ainda que sejam homens, quando chegarem na glória, irão julgar os anjos? Quem são essas pessoas? Os anjos desejaram para olhar para eles, e os anjos vigiavam os apóstolos, esses pregadores, e estavam continuando, não se preocupar da perseguição, da toda a indignidade que faziam contra eles, e os anjos ficaram surpreendidos que esses são os homens proclamando o Evangelho do Senhor. Somos feitos espetáculos ao mundo e também para os anjos e aos homens.
Efésios 3, 9. Efésios 3, 9. E demonstrar a todos os quais sejam e precisam de continuar para a segunda obra da graça, a santificação, estavam a esperar de aprender de nós, como os homens esperavam aprender de nós a palavra da justiça e santidade e santificação, e os que foram salvos e santificados esperavam, se alguma outra coisa, deixa que o poder de Deus, o poder do Espírito Santo venha sobre suas vidas. Os que já alcançaram tudo isso esperavam da revelação que irá revelar-se a eles, e nós, os apóstolos e pregadores, que revelam a mente de Deus, somos filhos do espetáculo aos homens e ao mundo e também aos anjos. Então, Efésios 3, 9 diz: a mim digo, e demonstrar a todos qual seja a dispensação do mistério que desde os séculos esteve oculto em Deus que tudo criou. Então, vejamos a terceira parte, o sacrifício eloquente. Os apóstolos eram embaixadores de Cristo, esses profetas e pregadores eram embaixadores de Cristo, os pastores e professores eram embaixadores de Cristo, e o exemplo que mostraram é um exemplo do sacrifício pessoal. Não asseguraram nada tão precioso, não asseguraram nada como importante, não asseguraram a nada como se tão indispensável. Se não tiver o carro, não posso viver. Se não tiver casa, não posso viver. Se não tiver coisas materiais, não posso sobreviver. E se não tenho respeito de pessoas, posição no meio das pessoas, não posso suster na vida. Não seguraram nenhuma dessas coisas. Sacrificaram tudo. O sacrifício pessoal, como exemplo dos embaixadores verdadeiros, é por isso o apóstolo Paulo disse, concernente a ele mesmo, concernente a outros apóstolos, concernente ao Apolos, concernente a outros ministros de Deus. 1 Coríntios 4, 10. Nós somos loucos por amor de Cristo, estamos satisfeitos, somos alegres quanto a isso. Somos loucos por amor de Cristo e tomamos prazer nisso. Somos loucos por amor de Cristo, e vós sábios em Cristo, nós fracos e vós fortes, vós ilustres e nós vis. Diz: 1. Somos loucos. 2. Somos fracos. Número 3. Somos desprezados. Mas é a nossa escolha essa, e decidimos que vamos seguir Cristo, apesar das perseguições, apesar de sermos rebaixados, apesar de passarmos isto, apesar de sermos rejeitados, apesar de não sermos respeitados e honrados, escolhemos isto. Somos loucos por amor de Cristo. Por que ele disse isso? Ele se alegrava nisso. 1 Coríntios 1, 27. 1 Coríntios 1, verso 27. Mas Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. É o que nós estamos, é por isso que estamos a ler. Se éramos sábios em nós mesmos, não nos escolheria Deus. Se éramos tão inteligentes e não submissivos a Deus, Deus nos escolheria. Mas escolheu coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. E Deus escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. Se éramos fortes em nós mesmos, como os coríntios tentam ser, e tentar emocionar a sua força, tentar mostrar a qualquer um quem sou eu, o quão poderoso, o quão forte sou, Deus não te usaria. E Deus não faria nada bom em ti. Não pode usar pessoas que são cheias de si mesmas, mas as pessoas que são fracas, ele escolheu as coisas fracas deste mundo para confundir as fortes. No verso 28 diz, por que ele fez isso? E Deus escolheu as coisas deste mundo e as desprezíveis
e as que não são, para aniquilar as que são. Nos diz acerca do fato de que eram fortes, mas não fracos, segundo aos Coríntios 12, 8. Segundo aos Coríntios 12, 8. Acerca do qual 3 vezes orei ao Senhor para que se desviasse de mim, verso 9, e disse-me, a minha graça te basta. Permanece louco, a minha graça é suficiente para ti. Permaneça fraco, a minha graça é suficiente para ti. Permaneça debaixo daquela situação e ser desprezado e rejeitado pelos homens, a minha graça te é suficiente. Permaneça debaixo da perseguição e debaixo da descrença pelos povos do mundo, a minha graça te é suficiente, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Quando não és forte de ti mesmo, quando não és confidente pessoalmente, sabendo que se alguma alma é salva pelo teu ministério, isso importa a graça de Deus. Quando tu sabes que a tua força, a tua habilidade, o teu conhecimento e revelação, tudo isso não pode salvar uma alma simples. É o Espírito Santo que opera por ti e toma a tua ignorância e tira a tua falta de habilidade e tira a tua falta de forte, tira a tua fraqueza e usa a fraqueza para impartar a vida de pessoas e lhes trazer debaixo da convicção, para lhes guiar a graça de Deus. E isso te faz alegre, que toda a tua força, toda a tua habilidade, tudo que você clama, vem do Senhor. Olha o verso 10, diz, no verso 10, pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, tomo prazer em tudo, tomo prazer na angústia, por amor de Cristo. Olha para isto, porque quando estou fraco, então sou forte. Quando sou fraco em mim mesmo, daí sou forte no Senhor. Quando sou louco em mim mesmo, sou sábio no Senhor. Quando nada sou em mim mesmo, então sou capaz de fazer tudo através de Cristo que me fortalece. E falou acerca de ser desprezado em 1 Coríntios 1, 28. 1 Coríntios 1, 28. Nos diz: e Deus escolheu as coisas vis deste mundo e as desprezíveis. E as coisas desprezíveis, sabe, há tempo, o crente, os que são familiares contigo, irmãos e irmãs da mesma família, não podem dizer e dizem: ah, esse não é meu irmão, não é aquela minha irmã, não é aquele o fulano de tal. Vão desprezar Jesus Cristo quando veio a Nazaré, onde eu fui criado. Disseram: ah, esse não é o filho do carpinteiro, e por causa disso desprezaram a ele. Mas é o Salvador. Ainda os irmãos e irmãs na família que se tornaram o seu Salvador. Ele é o Redentor, Ele é o Senhor, é o Rei, e vai reinar para sempre e para sempre. Desprezar pelos membros da sua família. Talvez é assim contigo. Sabemos que você é um pastor agora, ouvi que és um pregador agora, ouvi que és um evangelista agora, ouvi que existe e aquilo. Então eles lembram o que tu eras quando estava na escola secundária e começam a te lembrar como costumava vestir, e nunca pensaram que uma pessoa como tu seria um pregador do evangelho, e você é desprezado. Mas sabe o que Deus fez? O Senhor tirou as coisas fracas deste mundo e as coisas que são desprezíveis, e Deus escolheu, e as que não são, para aniquilar as que são. E oro que Deus faça-nos
permanecer debaixo da grande força do amor do Senhor em nome de Jesus. Viemos ao ponto número 3 agora. O cometimento comendável e prova do apostolado. Lemos 1 Coríntios 4, 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa e afadigados trabalhando com as nossas próprias mãos somos vituperados. Não fomos Ele nos revelou e vos revelamos o uso. Não tomamos a palavra terrível e lançar de volta a eles e vingar-nos, sermos perseguidos, sofremos. E no verso 13, somos blasfemados e rogamos até ao presente tempo chegado a ser como o lixo deste mundo e como a escórnia de todos. Aqui o apóstolo fala do seu apostolado, da prova do seu apostolado. Talvez há pessoas que são orgulhosas da ignorância. Na ignorância são orgulhosos, dizem, tenha cuidado do que fazes comigo, eu sou um apóstolo, e se eu disser isso, e isto vai acontecer contigo, irás entender daí a autoridade e o poder de que eu sou apóstolo. Isso não é a prova do apostolado. Somos ditos, nesses versos, não há orgulho, não há vingança, não há retaliação, não há lançar de volta ao teu inimigo, não há crueldade, não há brutalidade, não há luta contra as pessoas que lutam contra ti. E se és o homem real de Deus, se és o real ministro de Deus, aqui está a prova do teu ministério, aqui está a prova do teu apostolado, aqui está a prova de que foste chamado de Deus e permaneces no centro da vontade de Deus e na chamada de Deus. 3 coisas. 1. Servos leais, esquecidos apesar. Número 2. Servos que trabalham, proveitosos durante a perseguição. Número 3. Servos libertando, perseverantes contra a poluição. 1. Servos leais, esquecidos apesar da pobreza. Um professor, tempo atrás enfiado na minha presença, disse: se eu não tiver o tipo de carro, eu quero escrever que eu estou a abandonar o ministério. Por que o povo do mundo quer este tipo de carro e eu conduzir um carro pequeno que esse? Eu disse Deus que eu sou ministro porque eu sei o bom vai fazer para mim, vai fazer isto para mim, e uma vez que isso não acontecer, eu estou fora do ministério. Irei ao meu benefício, irei ao meu negócio, vou levantar dinheiro para não me meter. Esse não é o apóstolo, não é o pregador. Mas, de acordo com a palavra de Deus, servos de Deus são leais servos e continuam a serem produtivos apesar da pobreza. Olha o verso 11, 1 Coríntios 4, 11. Até esta presente hora sofremos fome e sede, e estamos nus e recebemos bofetadas e não temos pousada certa. Há pessoas que estão à procura de promessas do Senhor. Senhor, eu sei que me chamaste, eu sei que quer que eu seja isso, mas aquilo. Tu queres que eu seja o ministro? Então vamos fazer um concerto. O que é que vais me dar? O que é que serei? E se eu tornar-me isso, mas aquilo, então eu serei capaz. O Senhor não vai responder a tais pessoas. Os apóstolos disseram: nesta presente hora, neste presente momento, é um grande apóstolo que Deus mostrou grande revelação, assim que trouxe a palavra da salvação,
é a palavra da santidade, é a palavra da justiça, e as riquezas certas de Cristo trouxe de volta à igreja, trouxe esta redenção ao povo do mundo, e diz: somos capazes de ficar com fome, capazes de ficar com sede, estamos certos de não termos o que devemos ter, somos disponíveis de até não ter a acomodação, uma pousada certa, mas ainda vamos continuar servindo ao Senhor. Eu oro que vais continuar servindo ao Senhor. Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça. Não se importa o que tens agora, o que não tens, se Deus a seu tempo, se Deus na sua vontade, te adicionará estas coisas a nós em nome de Jesus. Filipenses 4:12. Filipenses 4:12. Eu sei estar abatido e ser também ter abundância. Esse é o pastor, esse é o apóstolo, esse é o evangelista, esse é o profeta, esse é o professor. Diz: eu sei as condições do meu corpo, eu condiciono a minha mente, eu condiciono tudo. Eu aprendi, eu sei ser abatido e ter em abundância. Onde quer que, e em toda a maneira, e em todas as coisas, estou instruído, tanto a ter fartura como a ter fome, tanto a ter abundância como a padecer necessidade. Nunca dizem: quero ser um pastor, mas naquele local, quantos membros tem lá? Não tem só 1000, talvez 3000, antes de eu ser pastor lá. São em uma pequena localidade, uma igreja local pequena, são poucas pessoas lá. Se isso é a forma, não posso, então eu tenho que voltar para o meu negócio. Como eu tenho sido um homem de sucesso no negócio, antes que você me chamar, eu de voltar para o negócio e ter dinheiro, ok, pode voltar, mas Deus não vai perder pessoas que estão detratadas a ele. O apóstolo Paulo disse: eu aprendi e instruído a estar farto e ter fome, ter abundância e ter necessidade. Número 2. Em número 2, servos que trabalham, trabalhadores proveitosos durante a perseguição. Há pregadores e pastores que estão trabalhando, estão operando no ministério em lugares onde há perseguição. O pastor fiel está lá. O pastor fiel permanece lá. Não escreve aos seus amigos em outros lugares: espero que vocês estão orando por mim, há perseguição aqui, eu quero deixar este lugar, orar para que Deus possa me tirar e possa tirar-me desse lugar por causa da perseguição. Irmão, quem vai ministrar as pessoas lá? Cristo morreu por ela. Cristo morreu por todos. Não é da sua vontade que essas pessoas se percam, e essas pessoas que possam perecer, quer que cada um qualquer um vai lá e prega a eles, lhes mostrar o caminho da salvação. E se você está orando uma oração pretendente, que eu orei por mim para que Deus me tire deste lugar, e alguém que não é bom como eu, outro que não é tão valioso como eu, outro que não tem mais conhecimento, não é tão importante como eu, será enviado lá. Que tipo de oração é essa? Isso não vem de Deus. Isso mostra a falta de cometimento e falta de santificação diante de Deus. Nós somos trabalhadores, sermos trabalhadores que continuamos aproveitosos mesmo apesar da perseguição. 1 Coríntios 4:12. Trabalhamos e nós trabalhamos. E nós, afadigados, trabalhamos com as nossas próprias mãos, somos injuriados e alguns dizem: eu queria me ajuntar no ministério, mas não há respeito, há perseguição, nos desprezam. Eles rejeitam tudo, sempre apanham falta naquilo que eu faço. Penso que não posso continuar ministrando aquelas pessoas. O apóstolo Paulo disse: isso não nos preocupa. Nós trabalhamos com nossas mãos.
ainda que somos injuriados, continuamos a fazer o nosso melhor, perseguir e sofremos isso. Nos diz 1 Timóteo 4, 10. 1 Timóteo 4, verso 10. Porque para isso trabalhamos e lutamos, pois esperamos no Deus. Nós queremos ser usados por Deus, ainda nos lugares difíceis, nesses lugares perigosos, nesses lugares do desprezo. Não apreciam os pregadores. E se tu és um pregador e você falha no negócio, você falha na academia, e começa a dizer que você falha no negócio, falhou no negócio, diz, isso tudo eles fazem contra os pregadores. Nós permanecemos, porque sem a pregação do Evangelho, como é que serão salvos? Por isso, continuam trabalhando e são desprezados, porque confiamos, porque esperamos no Deus vivo, que é o Salvador de todos os homens, principalmente dos fiéis. Número 3 agora. Número 3. Os seus libertando, perseverando contra a salvação, a poluição. Eles continuam libertando, lhe tirando-lhe da degradação, da contaminação, eles ajudam a sair da poluição, para que sejam perdoados, a salvação que lhes seja dada. Ainda que nos contam, nos difamam e nos insultam e nos desgraçam, tudo isso não nos preocupa, não nos tiram do ministério. São para os que estão com medo de sofrer, que estão com medo de ser rejeitados, os que têm medo da perseguição, que fogem do ministério. Não é somente do ministério, há pessoas que fogem dos professores que lhes ensinam na escola, porque sabem que os filhos dos estudantes, e não podemos manejá-los, não posso sofrer isto, mas aquilo, não posso ter aquele ataque por causa do ensino. Aquelas crianças, eles fogem do ensino, da profissão do ensino. Há pessoas que saem da profissão médica, há pessoas que fogem de qualquer outra coisa que fazem, porque não podem suportar o fogo do dia. Mas o apóstolo diz em 1 Coríntios 4, 13, somos blasfemados, e nós somos blasfemados, mentem contra nós. Na igreja primitiva, os descrentes diriam, essas pessoas que dizem que são cristãs são calibãs. Por causa da ceia do Senhor, eles lhes proíbem, lhes chamam a comer a carne de Cristo e beberam o sangue de Cristo. Então, muitas coisas falam contra eles e não são sociais, não são amigáveis. Dizem não comem os sacrifícios dos ídolos, eles rejeitam qualquer um, eles são santos, pensam só melhor do que qualquer um, eles são desprezados. Eles trazem blasfêmia. Eles estavam cheios de blasfêmias. Quando você é chamado a alguma outra coisa e isso começa a preocupar, você toma alguma coisa, então se mete alguma coisa na garrafa e você coloca uma coisa para ver o que tem lá, e isso levantaram contra os apóstolos, dizem, são pessoas inúteis, pessoas sujas, não sabem nada. De fato, até não posso lhes chamar como servos na minha casa, não posso lhes receber para ser obreiro na minha profissão ou trabalhador na minha área. Então, traziam muita blasfêmia sobre eles, mas o apóstolo Paulo falou que, ainda que não nos respeitam, mas Deus nos aprecia, os céus nos apreciam, e os anjos do céu até invejam a nossa posição, sabendo que teremos a grande coroa e estrelas na coroa, porque ensinamos muitos a justiça, nada nos impedir, nada nos parar, porque sabemos o que fazemos, sabemos onde vamos também. E por causa disso, fizeram tudo o que fizeram,
alegremente. Eu oro que alegremente você estarás no serviço do Senhor em nome de Jesus. Somos blasfemados, somos feitos vituperos pelo mundo. Somos blasfemados em tudo. E vos disse, não lançamos de volta os arros contra as pessoas que nos dizem. 1 de Reis 15, 6. 1 de Reis 13, 6. Nos diz acerca deste homem de Deus. E o rei respondeu e disse ao homem de Deus. Então ele disse, vem. O que aconteceu é isso. O homem de Deus profetizou. Então o rei disse, tomai-o e pegai-o, e a sua mão secou. Há pessoas religiosas hoje que dizem, ok, orei por ele, sabemos que somos profetas reis de Deus, somos servos reis de Deus, e o Senhor operará e orará a Deus, se aquela mão permanece seca até que ele morra, então saberão quem somos. Mas sabe, como o homem de Deus disse, o Senhor e a mão do rei se lhe restaurou e tornou-se como era antes. Estava ajudando, orando, estava levantando as pessoas que lhe perseguiram. Lamentações 3, 44. Lamentação 3, 44. Nos fizeste como obstáculo, como escarnos no meio do povo. Então no verso 46 diz, e os nossos inimigos abriram suas bocas contra nós. É o que o apóstolo Paulo dizia, que os perseguidores e os inimigos do Evangelho abriram suas bocas para insultar esses homens de Deus. Olha os 52, no verso 52 nos diz, as atitudes daqueles inimigos, meus inimigos, me fizeram, no verso 53 diz, cortaram minha vida, lançaram minha vida na cova. Lembra o apóstolo Paulo, lhe lançaram na cova. Lembra-se do apóstolo Paulo, lhe lançaram na prisão. Mas eles não estavam tristes, não estavam. Quem me trouxe isso? Como é que posso continuar assim? Eles cantaram louvores ao Senhor. Aqui em Lamentações diz, cortaram a minha vida na gaiola e lançaram pedras contra mim. Lembra-se da história do apóstolo Paulo? Não deixou o ministério por causa disso. No verso 55 nos diz, eu clamei ao nome do Senhor. No verso 56 diz, e tu ouviste a minha voz e o meu aspirar e o meu clamor. No verso 57 diz, tu te aproximaste no dia em que te invoquei, disseste, não temas. Veja, o apóstolo Paulo continuando, estamos olhando a Atos dos Apóstolos 26 e 22. Atos 26, 22. Aqui o apóstolo Paulo dizendo, irá nos dar o sumário de tudo que ele fez e como continuou a ser proveitoso, continuou a ter progresso, continuou perseverando e não se importou de todas as perseguições, todos os insultos, todas as blasfêmias e aflições, continuou nas coisas do Senhor e no caminho do Senhor. Nos dá isto como um exemplo eloquente e nos dá a exortação por este exemplo, o que acontece contigo e comigo, o que estamos a encarar, o que eu encaro, o que te pressiona. Eu tive também a mesma pressão, eu tive dificuldades, perigos que passei, eu passei, mas eu continuei. Tu vais continuar. Pergunta se tu vais continuar.
Dê-me um bom amém da igreja bíblica. Olhem a vossa Bíblia, Atos 26, 22. Mas, alcançando o socorro de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço. Tens que ser capaz de dizer de que de tudo que estiver a acontecer, de onde quer que venha a água, ou o desprezo debaixo da ponte, ou a lança que lançam, ou seja, a perseguição, aflições, sim, degradação, sim, chamado como lixo do mundo, e todo o escárnio do mundo, ainda de tudo que vem, seja a defamação, toda a perseguição, tudo o que acontecer, tendo alcançado a ajuda de Deus, ainda até ao dia de hoje permaneço, dando testemunho tanto a pequenos como a grandes, não dizendo nada mais do que o que os profetas e Moisés disseram que devia acontecer. Isto é, que o Cristo devia padecer e sendo o primogênito da ressurreição. João, na ilha de Patmos, chamou Deus, o ser novo e Antigo Testamento, e nos mostrou um exemplo, apesar da perseguição, apesar de problemas, apesar das aflições, eles continuaram na graça de Deus, continuaram no serviço de Deus. Eu vou continuar, tu vais continuar, nós todos continuaremos na graça do Senhor, no serviço do Senhor, em nome de Jesus. Vamos nos levantar agora e abrir nossa boca e falar com o Senhor em oração e dizermos ao Senhor: vamos continuar, vamos continuar, vamos continuar. Faremos a vontade de Deus. Tudo o que as pessoas fazem, tudo o que as pessoas dizem, onde quer que estiver, de que forma as pessoas agem, qualquer que seja a perseguição, qualquer que seja a aflição, qualquer que seja o insulto, qualquer que seja a blasfêmia, seja que for o perigo, dificuldade naquela localidade, permanece naquela igreja, naquela região, permanece naquele estado, permanece naquele serviço, permanece naquele ministério e ofereça o teu melhor a Deus todo momento da tua vida, todos os dias da tua vida. Abra a tua boca e tenha graça além dos ganhos e o trabalho.